Olá, que Cristo nos abençoe poderosamente. Hoje nós estamos no dia 5 de janeiro e nós vamos estudar hoje o capítulo 5 de Provérbios. Para mim é muito importante esse capítulo. Ele vai tratar sobre o adultério, sobre o casamento, sobre vida matrimonial, vida conjugal, e é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E eu quero aproveitar e falar os 23 versículos, não tomando muito espaço, para que nós não sejamos cansativos, para que eu não seja cansativo para vocês, tá bom? Diz assim então, ele vai tratar sobre a advertência contra o adultério e sobre casamento também. Verso 1, vou começar. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão conhecimento. Olha o verso 3, aí agora ele trata sobre o adultério. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Nós estamos vivendo uma época, como que eu posso dizer, uma época sem freio. E acho que não é só de agora. Quando eu olho a história da igreja, o Didaquê mesmo trata alguma coisa sobre isso, os livros de história da igreja também. A igreja enfrentou isso também. A igreja enfrentou aquilo que eles dizem, a liberdade sexual. E para mim isso se chama mais libertinagem. A igreja também já passou por isso. E observe que o escritor aqui, nós estamos falando de Salomão, um homem que caiu em vários pecados, principalmente o pecado sexual. Salomão era um homem depravado. Aqui ele vai falar sobre a depravação, uma depravação imoral dos costumes, que não é só da época de Salomão, é de hoje, e isso vai acontecer até a vinda de Cristo, né? Até a manifestação do Senhor nos céus. Observe que ele diz que nós precisamos guardar o nosso coração, nós homens, estou falando com homens também, nós precisamos guardar o nosso coração da mulher imoral, pois os seus lábios destinam mel. A maneira como ela fala destila mel. Sua voz é suave que nem um azeite, mas no final é amarga como fel. Observe isso. A mulher imoral ela trata, e não só a mulher, agora eu falo com mulheres também, o homem imoral, ele vai falar coisas que vão destilar mel. Meu Deus, como você é tão lindo, como você é tão linda, como você é perfeita, como você é perfeito. Nunca tive uma pessoa igual a você, porque eu gostaria de ficar com você. E isso é perigoso, porque o escritor aqui vai dizer, olha, ela fala, mas o final é amargo. O final é complicado, sabe? E a gente vê pessoas caindo nessa lábia, tanto homens como mulheres, que vão deixando o seu casamento, e é interessante que a pessoa chega a 20, 30, 15 anos, 10 anos de casamento, mas eu larguei porque não tinha compatibilidade, nós não éramos compatíveis, depois de 20 anos, né? Teve 20 anos de compatibilidade, agora diz que não é mais compatibilidade, não tem mais compatibilidade, porque não está se acertando um com o outro. Olha que interessante isso. Por quê? Porque cai nessa conversa. Minha esposa não me elogia, o meu esposo não traz elogio para mim. Fulano disse, Beltrano disse, fulana disse um elogio para mim. Meu coração se estremeceu todo. Isso é muito perigoso, né? Ele diz assim, olha, verso 5, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Ele está dizendo, ela não sabe que está num caminho errado. Mas nós que estamos ouvindo a palavra de Cristo, nós sabemos, nós precisamos ter discernimento.
Nós falamos 4 capítulos sobre sabedoria. Aqui ele diz também no verso 1 e verso 2, sabedoria. E nós precisamos ser sábios neste momento. Nós precisamos discernir. Precisamos olhar e dizer, não, isso aqui não é correto. Isso aqui não é certo. Sabe? Nós precisamos ser homens e mulheres sábias. Porque fulano trouxe um elogio para mim. E aí o que eu disse no capítulo 4, eu preciso evitar este caminho da impiedade. Eu preciso evitar o caminho daqueles que não são justos. Dos ímpios, né? Verso 4 do capítulo 4, verso 14, ele diz que há caminhos dos ímpios, né? Eu preciso evitar estes caminhos. Eu preciso olhar e dizer assim, olha, esse caminho não é para mim. Por quê? Porque a mulher imoral, o homem imoral, eles não sabem que estão num caminho de impiedade. Para eles é normal isto. Mas para nós não pode ser normal. Nós não podemos chegar daqui 10, 15, 1 ano, 2 anos, 3 anos de casamento e dizer, eu fui seduzido pelo pecado. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E ele diz assim no verso 7, agora então, meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe desta mulher. Não se aproxime da porta da sua casa. É o que eu disse. Se eu sei que ali está o erro, eu preciso evitar este erro. Se eu sei que se passar por aquela rua eu vou cair em pecado, eu preciso evitar aquela rua. Eu sei que se eu bater em tal porta e falar com fulano ou fulana vai me fazer pecar, eu preciso evitar este caminho. Ele diz assim, olha, fique longe dessa mulher. É o que a Bíblia nos ensina, né, sabe? Fugir da aparência do mal. Eu preciso evitar o mal. Eu preciso evitar o pecado. O pecado está ali, está na porta. Como disse o Senhor a Caim, olha, o pecado está na porta do teu coração, compete a ti dominá-lo. Você precisa dominar este pecado. Você não pode cair nessa transgressão. Você não pode ser seduzido pelo seu pecado. E Tiago vai dizer assim, que ninguém sendo seduzido diga, olha, pelo Senhor eu fui seduzido, pelo Senhor eu caí, pelo Senhor eu fui tentado. Ninguém sendo tentado diga, pelo Senhor eu fui tentado, porque Deus a ninguém tenta. Mas fostes tentado pela concupiscência do seu coração, pelos desejos pecaminosos do seu coração, sabe? O homem só cai por causa do desejo do seu coração. Talvez não, e eu digo aqui com toda clareza, um dos piores erros do homem é colocar a culpa em Satanás. Não é só Satanás que tem a culpa, não. A minha carne, a sua carne clama pelo pecado. Enquanto nós estamos aqui, caminhando nessa terra, todos os dias nós vamos lutar contra o pecado. Eu já venci o pecado, agora eu não peco. Não, nosso irmão João, o apóstolo João vai dizer que todos nós pecamos. E se alguém diz que não tem pecado, está em pecado. Né? Nós precisamos evitar o pecado. Verso 9, para que você não entregue aos outros o seu vigor. Então eu fico longe da porta dela para que eu não entregue aos outros o meu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com a sua carne e o seu corpo desgastado. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Ontem, no capítulo 4, dia 4 de janeiro, ontem eu contei aqui para vocês de uma pessoa que eu conheci que ganhou na Mega Sena um dinheiro muito exorbitante ao ponto de comprar fazenda, comprar carros, ter uma vida muito estabilizada, mas gastou tudo com prostituição, né, com adultério, deixando a sua esposa em casa, indo em bordéis, prostíbulos, né, fechando prostíbulos e ficando uma semana no prostíbulos e assim por diante. Todo o vigor, todo o dinheiro que ele tinha ficou ali. Ele perdeu tudo. Eu conheço pessoas assim. E isso é perigoso, sabe?
É isso que o escritor do provérbio, do capítulo 5, está dizendo assim, olha, não dê o teu vigor à mulher adúltera. Você, mulher, não dê o teu vigor, o teu corpo ao homem adúltero. Não dê. Não se rebaixe a isso. Ame o teu esposo, honre o teu esposo. Você, homem, ame a sua esposa, honre a sua esposa. Segue até o final com ela.